Na análise das estruturas organizacionais, objeto do livro Organização e Métodos, de Cury, a descrição, representada graficamente por uma pirâmide, demonstra claramente a unidade de comando, e o princípio de escalonamento hierárquico refere-se a qual tipo de estrutura. Vamos lá, pessoal. Essa questão aqui é uma questão da COSEAC, que a banca está abordando os chamados tipos de organização. Beleza? Quando a gente fala sobre os tipos de organização, nós temos a organização linear, a organização funcional e a organização linha-staff, certo? Considerado como os tipos tradicionais, né, de organização. As organizações tradicionais, elas se estruturam ou de forma linear, ou funcional, ou linha-staff. E aí, a gente vai perceber as características que são mencionadas no enunciado. Por exemplo, representada graficamente por uma pirâmide. Significa dizer que aqui nós temos um aspecto piramidal. Beleza. Aí ele fala sobre a unidade de comando, na qual subordinados recebem ordens de apenas um chefe. Então aqui eu tenho a unidade de comando. E ele fala princípio do escalonamento hierárquico, ou seja, temos a chamada cadeia escalar, que vai do mais alto até o mais baixo escalão, né? Ou seja, são os escalões hierárquicos. Essas características, assim como a unidade de direção, você encontra na caracterização da chamada organização linear, que também pode ser considerada como uma organização militar, até porque no próprio militarismo a gente tem exatamente esse desenho de uma hierarquia rígida, na qual prevalece o chamado princípio da unidade de comando, tá? Portanto, nessa questão número 1, o nosso gabarito é a letra B. Lembrando que não custa nada, né, a gente apontar aqui que na organização funcional nós temos a ênfase na especialização, né, ao invés de privilegiar o princípio da unidade de comando, porque esse comando único ele é quebrado na organização funcional. E a gente percebe a importância, por exemplo, da chamada supervisão funcional. E aqui a ênfase, né, como eu falei para você, na especialização. Beleza? Em relação à linha staff, a gente tem a coexistência, né, dos outros dois tipos de organização. Então a gente fala da coexistência da organização linear e da funcional. Aí você tem a organização funcional sendo representada pelo staff, que vai dar todo o suporte às decisões de linha de uma organização. Beleza? Questão número 1, já resolvida. Gabarito, letra B. Não se esqueça, unidade de comando é um dos principais apontamentos que já caracterizam o tipo de organização como organização linear, e toda hora isso acaba sendo cobrado em prova, tá?